Ninguém quer ficar doente, mas quando precisa de um médico, tudo o que o paciente quer é ser bem atendido. Isso vale para quem procura alguma unidade de saúde pública ou particular. O problema é que nem sempre isso acontece. Quem tem plano de saúde, às vezes, enfrenta algumas situações difíceis, exames que são negados e a pessoa sabe que tem direito, cobranças abusivas. Vamos conversar sobre esse assunto com o Diogo Santos, que é diretor executivo do Instituto Apollo. Bom dia para o senhor, seja bem-vindo. Bom dia, Daniele, bom dia a todo o pessoal de casa. É um prazer estar conversando com um tema tão importante para a sociedade. Que bom. Vocês têm recebido muitas denúncias em relação a isso, a cobrança abusiva? Sem dúvida, Daniela, esses problemas de cobranças abusivas, eles se concentram no que diz respeito aos reajustes contratuais, o reajuste do valor da mensalidade. É importante que as pessoas saibam que existem dois tipos de reajuste. O reajuste anual é aquele praticado na data de aniversário do contrato e o reajuste em função do deslocamento de faixa etária, que é aquele praticado no aniversário do usuário. Em relação ao primeiro tipo de reajuste, que é o reajuste anual, os problemas se concentram nos contratos coletivos, pois o percentual que será aplicado nesse reajuste, ele é livremente negociado entre a operadora de plano de saúde e a pessoa jurídica que é intermediária dessa relação entre o usuário e a operadora. Nesses casos, a desproporção entre essas empresas e a necessidade que as pessoas têm de se manter vinculadas a um plano de saúde faz com que as operadoras imponham reajustes que, na grande maioria das vezes, se revela abusivo. Em relação aos reajustes em função do deslocamento de faixa etária, desde 2004 o Estatuto do Idoso não permite que esse tipo de reajuste seja praticado em relação às pessoas que têm mais de 60 anos. Com isso, as operadoras, tentando burlar essa proteção legal, praticam reajuste quando as pessoas completam 59 anos. Reajuste de 70%, 100% até 130%. Esses reajustes, eles distorcem o equilíbrio econômico-financeiro do contrato, se revelam na prática abusivos, permitem que esse usuário se utilize de medidas judiciais para restabelecer o valor da mensalidade ao patamar anterior a esses reajustes que foram praticados. O senhor já citou aí dentro dos reajustes alguns que seriam abusivos também, né? Mas como é que a pessoa, o cliente do plano de saúde, faz para identificar se alguma das cobranças que o plano de saúde está tendo é abusiva? Tem algum tópico que o senhor possa dizer para as pessoas identificarem com mais facilidade? Claro. Primeiro, as cobranças dos planos de saúde, elas podem ser as cobranças das mensalidades ou, eventualmente, a depender do tipo do plano de saúde, pode existir cobranças em relação à coparticipação. Essa coparticipação, em relação à utilização de procedimentos médicos pelo usuário do plano de saúde, ela não pode ser em valores elevados, ou o usuário ele não pode financiar completamente aquele serviço. E também não pode ser praticado de tal forma a restringir o acesso do usuário àqueles serviços que estão sendo disponibilizados pela operadora. Em relação aos reajustes, que é um dos maiores problemas enfrentados pelos usuários, o Instituto Apollo está disponibilizando uma ferramenta chamada análise prévia. As pessoas elas podem juntar os comprovantes de pagamento que elas tenham de 2000 até hoje. Elas não precisam ter todos, mas todos aqueles que ela conseguir coletar, enviam em formato digital para o e-mail analiseprévia@institutoapollo.org e até 72 horas ela vai receber uma planilha informando os reajustes abusivos que foram praticados pela operadora. Uma queixa também muito comum dos clientes é quando precisa de internação, de UTI, que os planos de saúde se negam. O que é que a pessoa faz numa situação dessas, a quem recorrer? Pois é, na questão das negativas, o primeiro passo é desde 2013 a ANS editou uma resolução normativa que determina que todas as negativas devem ser informadas pela operadora de plano de saúde para o usuário no prazo máximo de 48 horas. Então, o usuário, o primeiro passo é coletar esse documento informando a negativa e as razões que justificam aquela conduta da operadora. Além desse documento, ele deve coletar todos os demais documentos que se relacionam ao caso, que são essenciais para que posteriormente ele possa entrar em contato com a ANS ou buscar medidas judiciais para afastar aquele ato ilícito que está sendo praticado pela empresa. Em relação à carência, tem algum prazo, limite que os planos de saúde podem exigir? Sem dúvida alguma. O prazo máximo de carência que foi estabelecido pela ANS, está estabelecido na própria lei de plano de saúde, é de 180 dias para todos os procedimentos, 300 dias para parto. Ou seja, o prazo máximo é de 6 meses. Para doenças e lesões pré-existentes, aquelas identificadas antes da celebração do contrato, o prazo máximo é de até 2 anos. O paciente, o cliente, ele também pode fazer alguma queixa
lá com vocês ou na Agência Nacional de Saúde, como é que ele deve proceder em caso de que perceba que está havendo algum problema em questão de cobranças e outros tantos com o plano de saúde? Ele deve se municiar de todos os documentos que ele tiver em relação ao caso e buscar tanto a ANS, que é uma agência responsável por regulamentar e fiscalizar o setor, que poderá adotar medidas administrativas para sanar aquele problema, e se não encontrar eficácia na ANS, ele pode buscar as medidas judiciais para a defesa de seus direitos. Muito obrigada pela sua participação aqui no estúdio, pelos esclarecimentos. Tenha um bom dia e um ótimo fim de semana. Bom dia a todo o pessoal de casa, foi um prazer. Até a próxima. Até a próxima.